Você já se perguntou qual é o papel da igreja na política? Como cristãos, como devemos nos posicionar diante das complexidades políticas e sociais do nosso tempo em um mundo onde a política influencia quase todos os aspectos da nossa vida, desde questões econômicas até debates sobre ética e moral? Muitos cristãos ficam confusos sobre o que fazer. Devemos nos envolver ativamente, nos afastar completamente, ou há um caminho do meio que a Bíblia nos ensina? Assim, hoje vamos explorar profundamente o que as Escrituras dizem sobre essa relação entre igreja e política e como podemos viver de maneira fiel, comprometidos tanto com Deus quanto com a sociedade em que estamos inseridos. A Bíblia é clara sobre o papel que devemos desempenhar na sociedade. Jesus, no Sermão do Monte, nos chama de sal da terra e luz do mundo. O sal preserva e dá sabor, enquanto a luz ilumina o caminho para aqueles que estão em trevas. Como cristãos, isso nos coloca em uma posição única de influência. Somos chamados a ser agentes de mudança, pessoas que trazem os princípios do reino de Deus para todas as áreas da vida, incluindo a política. Quando falamos em ser sal e luz, estamos falando de engajamento ativo. Não podemos nos isolar e fingir que os problemas do mundo não nos afetam. Em Jeremias 29, 7, Deus instrui o povo exilado na Babilônia a buscar o bem da cidade, onde eles estão mesmo em uma terra estrangeira. Ele diz: busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor por ela, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão. Ou seja, a nossa paz e prosperidade estão ligadas ao bem-estar da sociedade ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a participar da construção de uma sociedade justa, onde o pobre, o oprimido e o necessitado são cuidados. Isso não é algo opcional, mas parte do nosso testemunho cristão. A questão é como fazemos isso de maneira que honre a Deus e não comprometa nossa fé. A Bíblia também fala claramente sobre a relação entre o cristão e o governo. Em Romanos 13, 1 a 7, Paulo nos lembra que toda autoridade instituída por Deus e que somos chamados a respeitar as leis e aqueles que estão no poder, desde que não entrem em conflito com a lei divina. Ele nos exorta a pagar impostos, honrar as autoridades e viver em paz na medida do possível. Esse chamado à submissão não é passividade, mas um reconhecimento de que Deus, em sua soberania, permite que governos existam para manter a ordem e a justiça. No entanto, essa submissão às autoridades não é cega. A Bíblia também nos dá exemplos claros de quando os governos entram em conflito com a lei de Deus. Quando Pedro e os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho, eles declararam: devemos obedecer a Deus antes de homens. Atos 5, 20 e 29. Da mesma forma, no Antigo Testamento, vemos Daniel desobedecendo o decreto do rei Dário, que proibia a oração, porque sua lealdade final era com Deus. Daniel 6. Esses exemplos nos mostram que há um limite para a nossa submissão ao governo. Quando as leis humanas contradizem os mandamentos divinos, nossa obediência pertence a Deus. Além disso, a igreja tem um papel profético na sociedade. Como os profetas do Antigo Testamento, que denunciavam a injustiça e a corrupção dos governantes, a igreja deve ser uma voz ativa em prol da justiça. Isaías 1,25 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito dos órfãos e pleiteiem a causa das viúvas. Isso significa que a igreja não pode ficar em silêncio diante da corrupção, opressão e injustiças sociais. Devemos defender a verdade e os princípios bíblicos, mesmo que isso signifique ir contra as correntes políticas da nossa época. Para entender como devemos nos comportar em relação
à política, precisamos olhar para o maior exemplo que temos: Jesus Cristo. Jesus viveu em um tempo de intensa agitação política. Ele nasceu em um território controlado pelo Império Romano, onde os judeus eram oprimidos e o povo aguardava um Messias político que os libertaria da dominação romana. Muitos esperavam que Jesus tomasse esse papel de líder político e militar, mas ele tinha outro plano. Em João 18:36, Jesus deixa claro: o meu reino não é deste mundo. Ele não veio para estabelecer um governo político, mas para trazer um reino espiritual que transcende as fronteiras humanas. O foco de Jesus estava na transformação do coração e na reconciliação entre Deus e a humanidade. No entanto, isso não significa que Jesus foi apolítico ou que ele ignorou as questões sociais. Ele frequentemente denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos e políticos da sua época, como vemos em Mateus 23, onde ele repreende os fariseus por sua injustiça e hipocrisia. Jesus nos ensina que a transformação verdadeira vem de dentro para fora. Ele nos chama a sermos agentes de reconciliação. E essa reconciliação inclui trazer justiça social e restauração. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus. Não nos corromper pelos sistemas de poder. Não nos corromper pelos sistemas de poder, mas trabalhar para transformar a sociedade com os valores do reino de Deus. A missão da igreja permanece a mesma desde os dias de Cristo: proclamar o evangelho e viver os valores do reino de Deus. Isto significa que não podemos separar o espiritual do social. O evangelho que pregamos deve impactar a vida das pessoas de maneira concreta. Tiago 2:14-17 nos lembra que a fé sem obras é morta. Não podemos simplesmente orar pelos necessitados e esperar que as coisas mudem sem agir. Parte do nosso chamado como igreja é defender os marginalizados, os oprimidos e os vulneráveis. Em Mateus 25:40, Jesus diz que aquilo que fazemos ao menor dos seus irmãos, fazemos a ele. Isso inclui cuidar dos pobres, lutar contra a corrupção, defender a justiça e promover-se a paz. Mas ao fazer isso, devemos lembrar que nossa esperança final não está nos governos humanos. Nossa verdadeira cidadania é celestial, Filipenses 3:20. E nossa missão é apontar as pessoas para a redenção que há em Cristo, não apenas para soluções políticas temporárias. Agora que entendemos o papel da igreja na política, surge a pergunta prática: como os cristãos podem se envolver politicamente de forma fiel e sábia? Primeiro oremos. 1 Timóteo 2:1-2 nos exorta a orar por todos aqueles que estão em autoridade, para que possamos viver vidas tranquilas e pacíficas. Antes de criticar, devemos interceder. Orar pelos governantes é uma das expressões de fé no governo soberano de Deus. Segundo, seja um cidadão ativo, votar conscientemente, participar de discussões públicas e, se for chamado, se candidatar a cargos públicos, são formas de exercer nossa fé no contexto político. A Bíblia nos chama a defender o direito dos pobres e necessitados. Provérbios 31:8-9. Como cristãos, devemos promover políticas que defendam a vida, a justiça e a dignidade humana. Terceiro, promova os valores do reino de Deus. Vivamos de acordo com os princípios bíblicos de justiça, honestidade, compaixão e verdade, não apenas nas nossas palavras, mas nas nossas ações, seja na esfera pública ou privada. Nosso testemunho deve refletir a integridade de Cristo. Então, qual é o papel da igreja na política? A resposta está no equilíbrio entre ser agentes de transformação e entender que nossa esperança está no reino eterno de Deus. Devemos nos envolver sim, mas sempre com sabedoria e discernimento, lembrando que nossos valores
vem do Evangelho. Que possamos ser exemplos de integridade, justiça e amor em um mundo carente dessas qualidades, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Agora vamos à oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, em um mundo cheio de incertezas, corrupção e divisões, elevamos nossas vozes a Ti, buscando Tua orientação e misericórdia para essa política de nossa nação e do mundo. Tu és o Senhor de tudo e nada escapa ao Teu olhar. Hoje, colocamos em Tuas mãos as lideranças que têm a responsabilidade de conduzir os destinos do povo. Pedimos, Senhor, que infunda sabedoria e discernimento nos corações dos nossos governantes, que eles sejam guiados por princípios de justiça e verdade e que suas decisões não sejam movidas por interesses egoístas, mas pelo desejo de servir ao bem comum. Que cada líder, independente de partido ou posição, se lembre de que estão ali para cuidar dos mais vulneráveis, para promover o bem-estar de todos e para garantir os direitos de cada cidadão. Pai amado, em tempos de polarização e divisões políticas, te pedimos que traga a unidade onde há discórdia, reconciliação onde há ódio e diálogo onde há confronto. Que a política não seja um campo de guerra, mas um espaço para construir pontes de entendimento e cooperação entre todos os setores da sociedade. Que a verdade sempre prevaleça sobre a mentira e que a transparência seja a base de toda a gestão pública. Senhor, renova em nós a esperança. Sabemos que muitos estão desiludidos com o cenário atual, sentindo-se sem voz, sem poder e sem esperança. Toca os corações de todos os cidadãos para que saibam que, apesar das dificuldades, Tu permaneces no controle. Que nossa esperança não esteja em sistemas falhos, mas em Ti, que és perfeito e justo em todos os Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cidadãos ativos e conscientes. Não nos deixes cair na apatia ou na desesperança. Dá-nos a força e a coragem para nos engajarmos em nossa sociedade, lutando por justiça, igualdade e dignidade para todos. Que cada um de nós, em nosso pequeno ou grande papel, possa ser luz no mundo político, trabalhando pela transformação que tanto desejamos ver. Oramos especialmente pelos governantes e autoridades que professam a fé em Ti. Que eles possam ser testemunhas da Tua justiça e amor, sendo exemplo de liderança íntegra e comprometida. Protege-os das tentações, do poder e da corrupção e fortalece-os para que sejam fiéis ao Teu chamado. E por fim, Senhor, oramos para que Tua vontade prevaleça sobre toda a terra. Que o Teu reino de paz e justiça seja o ideal pelo qual lutamos e que em cada decisão, ação ou lei possamos ver um reflexo da Tua bondade. Ensina-nos a confiar em Teus planos, sabendo que, mesmo quando não vemos esperança, Tu estás sempre trabalhando para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus, que é o Príncipe da Paz e o Rei de toda justiça. Amém.